E a primeira coisa que a gente precisa é entender aqui rapidamente como que o Photoshop funciona, que são as máscaras e camadas, tá? Não tem como você fazer absolutamente nada no Photoshop se você não dominar essa parte mais básica, estrutural de máscaras e camadas. O Photoshop ele funciona através de camadas, né? Que são etapas do processo de edição, digamos assim. Ela funciona de uma forma hierárquica, então o que está em cima vai aparecendo sobre o que está embaixo. Eu, quando abro uma imagem, eu sempre tenho o plano de fundo aqui, então eu tenho uma camada só, e aí eu vou colocando camadas em cima do plano de fundo que vão sendo as etapas da edição. Por exemplo, a primeira coisa que eu faço sempre quando eu abro uma foto no Photoshop é duplicar esse plano de fundo, porque ele é a foto original, inclusive ele vem até com um cadeado aqui, se você observar, que significa que ele está travado para algumas coisas, você não consegue movimentar ele, por exemplo, tá? E aí, como o plano de fundo é a foto original, eu gosto de manter a foto original para eu poder voltar caso eu precise, ou eu poder comparar como que está a minha edição, como que ela está indo depois com a foto original. Então o plano de fundo é uma camada que eu nunca altero, ela sempre fica ali para realmente manter a foto original. E a primeira coisa que eu faço é duplicar essa camada. E o atalho para duplicar é Ctrl J ou Command J, se você usa Mac, tá? Eu vou falar Ctrl aqui porque é o Windows, eu sei que a maioria usa Windows, mas toda vez que eu falar Ctrl, se você usa um Mac, você considera o Command, tá? Que tem a mesma função. Então olha só, aqui eu fiz uma cópia dessa camada, e essa camada 1 agora ela aparece sobre a camada plano de fundo. A gente não viu diferença nenhuma porque é a mesma camada, mas agora a camada 1 eu posso movimentar ela, olha só. E eu posso fazer outras alterações. Então todas as minhas edições sempre vão ficar nas camadas superiores. Por exemplo, se eu apertar aqui o atalho de tirar a saturação dessa camada, eu agora enxergo a foto em preto e branco, né, sobre a foto colorida, ó. Então, por que aparece o preto e branco? Porque a camada 1 ela está em cima da camada plano de fundo. Isso é o básico, é o mínimo que você precisa saber para conseguir fazer qualquer coisa aqui dentro do Photoshop. E aí, eu posso ter camadas de imagem, eu posso ter camadas de cor, por exemplo, eu posso colocar aqui uma camada branca, tá? E depois eu posso revelar ou esconder partes dessa camada. Eu tenho também as camadas de ajustes, que são muito importantes e que a gente vai usar praticamente aí o tempo todo. Olha só, eu tenho essa paleta aqui, que é a paleta de ajustes. Se você não tem essa paleta aberta no seu Photoshop, você pode abrir ela através do menu Janela, Ajustes, tá? Que aí vai aparecer aqui uma série de ajustes, ó. Vários ícones, cada ícone é um ajuste. E aí eu vou criar aqui, por exemplo, o terceiro ícone, que é um ajuste de curvas. Criei aqui um ajuste de curvas, ele vai criar uma camada acima do plano de fundo aqui. Se eu tiver duplicado, ele vai criar uma camada acima da camada que está selecionada. E aí você vai ver que a camada de curvas, ela tem uma figurinha um pouco diferente. Deixa eu aumentar aqui até o tamanho da miniatura, ó. Vou botar uma miniatura grande aqui, ó, para vocês verem bem, tá? Olha só, aqui eu tenho uma camada plano de fundo, que é a da foto original. Aqui eu tenho a camada 1, que é a cópia que eu fiz, né? Plano de fundo cópia, que eu fiz com Ctrl J, e a gente vê a miniatura da imagem. E a camada de curvas que eu criei, você vê que não tem a miniatura da imagem. Por quê? Porque ela é uma camada diferente. Essas duas aqui, elas são camadas de pixels, que contém a imagem. E essa daqui é uma camada de ajuste, que ela contém somente o ajuste. E aí, para eu alterar esse ajuste, eu preciso dar 2 cliques aqui, que vai abrir a paleta de propriedades. E na paleta de propriedades eu consigo, então, personalizar esse ajuste. No caso aqui, curvas, né? E aí, você vai ver também que a camada de ajuste, ela já vem com esse pedaço, esse retângulo branco aqui, que se chama máscara. Isso daqui é uma máscara, tá? E a máscara, ela tem o papel de revelar ou esconder partes de uma camada, seja ela uma camada de pixel ou uma camada de ajuste. Então olha só, vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Eu vou pegar essa curva, eu vou aumentar o ponto dela aqui para ela ficar bem mais clara, tá? Pode ver que está clareando toda a imagem, ó. Eu vou pegar esse pontinho aqui de baixo, que é o ponto do preto, e eu vou trazer ele mais para a direita para eu ganhar contraste, olha só. E aí, como o olho dessa menina aqui é azul, ele já está até que bem azul. Mas se eu quiser deixar isso um pouquinho mais evidente, eu posso trocar aqui de RGB para azul, e eu posso aumentar um pouquinho aqui o azul, ó. Claro que eu não vou aumentar muito, mas um pouquinho eu acho que dá para deixar mais brilhante esse olho dela. Só que perceba, isso está afetando toda a imagem, olha só.
eu tiro e coloco a visualização aqui da camada e eu vejo que essa alteração de curvas que eu fiz está fazendo efeito em toda a imagem. E é justamente aqui que entram as máscaras. A máscara branca permite que a camada fique visível em toda a imagem. Já o preto vai deixar essa camada invisível, seja em toda a imagem ou somente onde eu pintar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter essa máscara do branco para o preto. Então eu clico nela e aperto Ctrl I. Ctrl I é o atalho para inverter qualquer coisa no Photoshop, seja uma máscara, seja uma camada ou seja até mesmo uma seleção. Então quando eu inverto essa máscara para o preto, todo o ajuste de curvas que eu fiz, ele fica invisível, ele desaparece. E agora eu posso pegar uma ferramenta básica, que é o pincel, e revelar isso somente onde eu quiser, pintando na imagem. Eu posso escolher aqui uma opacidade e um fluxo, eu posso pintar, ó, que aí ele vai pintar de branco e o branco revela. Então ele vai me mostrar aquele ajuste que eu fiz na curva, que é deixar mais claro e mais azul. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproximar a imagem com a ferramenta de zoom. Eu vou pintar só no olho. Já que não era que eu queria deixar o olho mais claro e mais azul, então eu posso vir aqui e pintar com o pincel em branco somente no olho. E aí, talvez você pense, tá, Rafa, mas tá ficando um pouco forte, tá ficando um pouco artificial, falso isso. Não tem problema, porque as camadas de ajuste, elas são editáveis 100% do tempo. Então, se eu acho que um ajuste ficou muito forte, eu tenho algumas opções para reduzir essa intensidade. Eu posso vir aqui simplesmente e baixar a opacidade, que é a transparência dessa camada. Ó. Então, se eu acho que 100% ficou muito forte, vamos colocar 50%. Olha só. Já fica mais sutil, dá o efeito que eu queria e não fica exagerado. Da mesma forma que eu poderia manter essa opacidade em 100% e simplesmente dar 2 cliques aqui na curvinha e baixar a curva um pouco. Ó, vai dar no mesmo. Pronto. Ajustei a intensidade, tá? Então, para fazer qualquer tipo de edição praticamente no Photoshop, a gente vai estar trabalhando com máscaras e camadas, tá? Vai estar trabalhando com máscaras, camadas e camadas de ajustes. Então, geralmente a gente faz o retoque nas camadas de pixel e a gente faz os ajustes nas camadas de ajustes, ok?